Eu sou Mateu Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Hoje não peço que se inscrevam, peço que ouçam, porque há histórias que não buscam curtidas, buscam uma testemunha, e esta é uma delas. Se acredita que há verdades que devem vir à tona, não importa quão obscuras sejam, então este é o seu lugar. Fique, ouça, e não se esqueça. Porque o esquecimento é cúmplice do horror. No coração de Sinaloa, há uma cidade que o tempo esqueceu. Um lugar de poeira e sol. Ruas sem nome e casas que se apoiam umas nas outras para não cair. Nesta cidade, o silêncio não é paz. É um segredo guardado à força. E no centro dessa cidade, há uma casa. Uma casa de fachada branca, com gerânios roxos nas janelas. Uma casa que sorria para o sol. Uma casa que mentia. Lá dentro morava Isadora. Uma mulher viúva, respeitada. Sempre com uma palavra gentil, um gesto de caridade. A vizinha perfeita. A mãe exemplar. Ou pelo menos era o que todos acreditavam. Isadora tinha 2 filhos, Julian e Valeria. Irmãos. Quase gêmeos, diziam alguns, inseparáveis. As suas sombras moviam-se sempre juntas pelas ruas empoeiradas. Ninguém os via brincar com outras crianças. Ninguém os ouvia rir. O seu mundo era a casa de fachada branca. O seu universo era a sua mãe. E a sua lei era a loucura de Isadora. Os vizinhos murmuravam. Claro que sim. Eles viam as crianças, já adolescentes, andando de mãos dadas. Uma mão que não era de irmãos. Eles viam os seus olhares, uma devoção que ardia demais. Mas em vilas assim, as pessoas aprendem a não ver, a não perguntar. A normalidade é um cobertor frágil e ninguém quer ser quem o rasga. A vida continuava. O sol nascia. Os gerânios floresciam. E dentro da casa, o horror criava raízes. Até que um dia, a mentira se tornou grande demais. Pesada demais, e a fachada branca começou a rachar. A primeira rachadura apareceu num domingo de manhã, o dia do casamento. Isadora vestiu Valeria de branco. Um vestido velho, dela, ajustado com alfinetes. Vestiu Julian com o único fato do seu falecido marido. Ficava-lhe grande. Fazia com que os ombros dele parecessem os de um espantalho. Levou-os para a sala. Havia um crucifixo na parede e 2 velas. Hoje vocês unem-se perante Deus, disse Isadora. A sua voz estava calma, assustadoramente calma. Julian olhou para Valéria. Os seus olhos não refletiam amor. Reflete um pânico profundo, um pedido silencioso. Valeria tremia. O vestido de noiva era um sudário. Julian, aceite Valeria como sua esposa. O rapaz não respondeu. A sua garganta era um nó de pó e medo. Aceite, gritou Isadora. A calma foi quebrada. Por um segundo, a máscara caiu. E o que havia por baixo era algo antigo e terrível. Julian acenou com a cabeça. Uma lágrima rolou pela sua bochecha. Valeria, aceita Julian como teu marido. Ela sussurrou um sim, que foi apenas um sopro de ar. Isadora sorriu. Um sorriso largo, satisfeito. Ela juntou as mãos. O que Deus uniu, o homem não separe. Lá fora, um cão latiu. O sol de Sinaloa queimava a terra. E na casa dos gerânios roxos, a normalidade havia se tornado uma blasfêmia. Naquela noite, um vizinho ouviu um choro. Não era o choro de uma criança. Era algo pior. O som de uma alma a partir-se. Mas na manhã seguinte, viu Isadora regar as suas flores. Sorriu para ela. E o vizinho baixou o olhar. E seguiu o seu caminho. Porque em aldeias esquecidas por Deus, às vezes é mais seguro ser cego, surdo e mudo. A 100 quilômetros dali, na cidade, um homem chamado Ricardo preenchia um formulário.
Dr. Ricardo Montes, 32 anos, idealista. Acabara de ser designado para um serviço rural obrigatório, um ponto num mapa. Uma aldeia sem nome oficial. Para ele, era uma oportunidade. Para o sistema, era uma caixa marcada. Ricardo chegou num autocarro que cuspia poeira. A aldeia recebeu-o com um silêncio pesado. Olhos que o observavam por trás das cortinas. Portas que se fechavam ao seu passar. Não era hostilidade. Era algo mais antigo. Desconfiança. Montou o seu pequeno consultório numa sala anexa à igreja. Cheirava a umidade e velas velhas. Os primeiros dias foram lentos. Curou cortes, tratou febres, distribuiu analgésicos. Sentia-se inútil. Um ator num palco vazio. Decidiu fazer visitas domiciliárias. Um censo de saúde, chamou-lhe. Uma desculpa para ver o que as cortinas escondiam. Na sua lista, um nome. Isadora Vidal. Viúva. 2 filhos. A casa era a mais bem cuidada da rua. Fachada branca, gerânios roxos, uma mentira bem pintada. Ele bateu a porta. Isadora abriu. O seu sorriso era perfeito. Os seus olhos não. Eram como 2 poços escuros. Doutor? Que surpresa. Não o esperávamos. Ricardo explicou o motivo da sua visita. O recenseamento. A prevenção. Isadora ouviu-o com uma paciência que parecia ensaiada. Entre, por favor. A minha casa é a sua casa. O interior era escuro e frio, apesar do calor lá fora. Num canto, sentados no chão, estavam Julian e Valéria. Não levantaram os olhos. Ricardo aproximou-se. Olá, sou o Dr. Montes. Silêncio. Isadora interveio. Os meus filhos são tímidos. Não estão habituados a visitas. A sua voz era um chicote envolto em seda. Ricardo ajoelhou-se. Tentou sorrir. Julian, quantos anos tens? O rapaz levantou os olhos. Por um instante, Ricardo viu o abismo. O pânico puro. Depois, o vazio. Os seus olhos ficaram vazios. 17. Sussurrou. O seu olhar desviou-se para a mãe. E tu, Valéria? A menina encolheu-se. Tornou-se mais pequena. 15. As suas vozes eram ecos, fantasmas na sua própria casa. Ricardo reparou em algo. As mãos de Julian estavam entrelaçadas com as de Valéria. Com força, como se temessem ser separadas. E no pescoço de Valeria, uma marca. Um hematoma com a forma de dedos. Ricardo sentiu um arrepio. Você caiu, Valeria? Você se machucou? Antes que ela pudesse responder, Isadora se interpôs. Ela é desastrada, minha filha. Sempre foi. Ela bateu com a porta. Ela se colocou entre Ricardo e as crianças. Uma barreira humana. Agradecemos sua visita, doutor. Mas como vê, estamos de boa saúde. Era uma ordem. Ricardo levantou-se. O frio da casa tinha-lhe penetrado nos ossos. Olhou pela última vez para os irmãos. Continuavam no chão, imóveis, as mãos ainda unidas. 2 estátuas assustadoras. Ricardo saiu da casa. O sol de Sinaloa pareceu-lhe agressivo, falso. A fachada branca da casa brilhava, zombando dele. Naquela tarde, ele tentou perguntar. Foi até a mercearia. A família Vidal. Começou. O lojista deu de ombros. Boas pessoas, muito reservados. Ele foi ao padre. Um idoso de olhar cansado. Isadora é uma mulher piedosa, e os seus filhos são muito unidos. Muito unidos. Aquela frase novamente. Era um código. Uma parede de palavras para esconder a verdade. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Na escuridão do seu consultório, a imagem dos olhos de Julian o perseguia. O hematoma no pescoço de Valéria. As mãos entrelaçadas. O silêncio. Não era timidez. Era terror.
Não era uma família unida. Era uma prisão. Ricardo abriu o arquivo de Isadora Vidal. Uma folha de papel quase vazia. Sentiu o peso da responsabilidade. Um peso físico. Sabia que se fosse embora, se ignorasse o que tinha visto, mais ninguém voltaria a olhar. Mas ninguém bateria aquela porta. E o horror continuaria, protegido por uma fachada branca e gerânios roxos. Decidiu ficar. Decidiu ver. Não sabia que, ao fazê-lo, estava prestes a descer a um inferno que nem nos seus piores pesadelos tinha imaginado. A verdade esperava-o. E era monstruosa. Ricardo sabia que não podia usar a força. Não podia chamar uma polícia que provavelmente não existia ou que tinha sido comprada para ficar em silêncio. Devia usar o próprio sistema contra si mesmo. A sua arma seria um formulário. A sua munição, a burocracia. Inventou uma campanha de vacinação. Urgente. Obrigatória. Enviada da capital. Imprimiu cartazes falsos. Criou listas com carimbos inventados. Tornou-se uma pequena e eficiente mentira. Com a sua pasta cheia de seringas vazias e o coração a martelar contra as costelas, caminhou novamente em direção à casa de fachada branca. Desta vez, não bateu à porta. Entrou como se tivesse o direito, como se fosse o dono do lugar. Isadora estava na sala, a varrer, sempre a limpar, a apagar pegadas invisíveis. Ela viu-o e ficou tensa. A vassoura parou. Doutor, não o esperava. Campanha de vacinação obrigatória, Sra. Vidal. Gripe tipo B. Tenho ordens do Ministério da Saúde. Mostrou os papéis. O selo falso parecia real sob a luz fraca. A palavra obrigatória pairou no ar. Uma palavra que Isadora compreendia. Uma forma de controlo. Os meus filhos não precisam de vacinas. Eu cuido deles. Não é opcional. É a lei. A voz de Ricardo era fria, impessoal. Ele tinha se tornado um burocrata. Isadora estudou-o. Os seus olhos escuros procuravam uma fenda na sua armadura. Não encontrou nenhuma. Suspirou. Uma expiração de aborrecimento. Eles estão no quarto. Julián e Valéria estavam sentados na beira da cama, juntos. Sempre juntos. O quarto era uma cela. Uma única janela pequena, no alto da parede. Sem fotos, sem livros, sem vida. Muito bem. Preciso examiná-los, separadamente. Lá estava, a linha que não devia cruzar. O sorriso de Isadora desapareceu. Não. O que tiver de fazer, faça aqui, comigo presente. Senhora, o protocolo é claro. Privacidade. Para os auscultar corretamente. Ricardo mentiu com a fluidez de um profissional. Ou posso relatar a sua falta de cooperação. Isso teria consequências. O medo do sistema, daquele monstro anônimo e distante, foi mais forte do que a sua necessidade de controlo imediato. Fez um gesto amargo. Valeria primeiro. Julián, sai. O rapaz olhou para a irmã. Pânico. Serão apenas 5 minutos, disse Ricardo, com uma suavidade que não sentia. Julián saiu. Isadora ficou na soleira da porta, vigilante. A senhora também. Para fora. O olhar que Isadora lançou a Ricardo poderia ter queimado a pele. Mas ele saiu. Fechou a porta, mas ficou ali. A sua sombra recortava-se por baixo. Ricardo virou-se para Valéria. A rapariga tremia incontrolavelmente. Valeria, não vou fazer-te mal. Ela não olhava para ele. Olhava para a porta, para a sombra da mãe. Preciso ouvir o seu coração. Por favor, levante a blusa. Com dedos desajeitados, ela o fez. E Ricardo parou de respirar. Não era apenas o hematoma no pescoço. O seu torso era um mapa de dores antigas. Cicatrizes brancas e finas nos pulsos e tornozelos. Marcas de amarras.
hematomas amarelados e violáceos nas costelas, antigos e novos. Uma crônica de violência constante. Nas costas, uma queimadura com a forma circular de um cigarro. Ricardo sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. O estetoscópio nas suas mãos parecia um pedaço de gelo. O quarto cheirava a roupa guardada e a medo. Um medo rançoso, impregnado nas paredes. Ele aproximou o diafragma frio do peito dela. O coração de Valéria batia de forma selvagem, descontrolada. O som de um pássaro preso numa gaiola. Quem te fez isso, Valeria? Silêncio. Apenas o som do seu coração aterrorizado. A tua mãe? Sussurrou Ricardo. Uma única lágrima espessa escorreu pela bochecha da menina. E ela acenou com a cabeça. Uma vez. Um movimento quase imperceptível. A verdade era tão simples e tão monstruosa. O ar ficou pesado, irrespirável. Ricardo baixou a blusa da menina. As suas mãos tremiam. O profissionalismo tinha se despedaçado. Agora era apenas um homem diante do puro horror. Obrigado, Valéria. Já pode sair. A menina saiu a correr, como se estivesse a fugir do fogo. Julian, é a tua vez. O rapaz entrou. Olhou para o rosto de Ricardo e soube que o médico sabia. Os seus ombros caíram. A pequena centelha de desafio que Ricardo tinha visto da primeira vez tinha se extinguido. Só restavam cinzas. Ricardo não tentou examiná-lo. Sabia o que iria encontrar. Sentou-se na cama, ao lado dele. Tirou um pequeno caderno e uma caneta do bolso. Não precisas de falar, Julian. Colocou o caderno e a caneta nas mãos do rapaz. Desenha o que sentes. Julian olhou para o papel em branco. Durante um longo minuto, não se mexeu. Então, com uma velocidade febril, a sua mão começou a voar sobre a página. Ele não desenhou. Ele escreveu, repetidamente, a mesma palavra. Ajuda, 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 ajuda. Encheu a página. A tinta escorria devido à pressão desesperada da sua mão. Então, desenhou algo no verso. Uma casa. Uma casa com grades nas janelas. Dentro, duas pequenas figuras. Um menino e uma menina, de mãos dadas. E sobre a casa, uma figura gigante. Uma mulher com um sorriso assustador e olhos vazios. Naquele momento, a porta se abriu de repente. Era Isadora. A paciência dela tinha se esgotado. Ela viu o caderno nas mãos do filho. Arrancou-o dele. Os olhos dela percorreram as palavras. Viram o desenho. O mundo parou. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. Isadora ergueu os olhos. A máscara de mãe respeitável, de vizinha amável, não caiu. Desintegrou-se. O que ela olhou para Ricardo já não era humano. Era uma fúria primitiva. A encarnação da loucura. Traidor. Sibilou. A palavra foi para Julian. Ricardo sentiu o sabor metálico do pânico na boca. O grito de Isadora, quando finalmente chegou, não foi um som. Foi uma onda expansiva que sacudiu a sala. Um guincho animal, cheio de ódio e de uma dor retorcida. Ela se lançou sobre Julian, não para bater nele, para abraçá-lo. Um abraço de urso possessivo, sufocante. Meu, é meu, ninguém me tira isso. Ricardo interpôs-se, agarrou Isadora pelos ombros. A sua força era incrível, a força da loucura. Empurrou-o contra a parede. O golpe tirou-lhe o fôlego. Julian e Valéria estavam encolhidos num canto, chorando em silêncio. Ricardo aproveitou o momento. Saiu da sala, correu pelo corredor escuro, saiu da casa. Não parou. Ela correu pela rua empoeirada, sem olhar para trás. Mas podia sentir a casa atrás de si. A fachada branca, os gerânios roxos. Já não era uma casa.
Era a lápide de duas infâncias roubadas. Para entender a loucura de Isadora, é preciso viajar ao passado. A outra cidade empoeirada. A outra casa onde o silêncio pesava demais. Isadora não nasceu monstro. Os monstros são criados. O seu pai era um homem de mãos duras e alma seca. Um homem que acreditava que o amor era a fraqueza e a obediência. Virtude. Ela tinha um irmão. Elias, 2 anos mais velho. O seu único aliado. Naquele mundo de silêncios e medo, Elias era o seu refúgio. Brincavam às escondidas. Contavam histórias em sussurros. Um dia, o pai encontrou-os. Isadora tinha 10 anos. Elias, 12. Estavam no celeiro, de mãos dadas, contando um segredo. O pai não viu duas crianças. Viu pecado. Viu desafio. Arrastou Elias para fora. Isadora ouviu os golpes. O som surdo da fivela do cinto contra a carne. Ouviu o choro do irmão. Naquela noite, Elias foi-se embora. Simplesmente desapareceu. Ele foi para a cidade procurar trabalho, disse o pai. Ele abandonou-nos, disse a mãe. Isadora sabia que eles estavam a mentir. Nos olhos do pai, ela viu a verdade. Não remorso, satisfação. Ele tinha extirpado a fraqueza da sua casa. Isadora ficou sozinha. O silêncio tornou-se absoluto. Aprendeu a sobreviver. Aprendeu a sorrir quando queria chorar. A obedecer quando queria gritar. Aprendeu a mentir, acima de tudo, a si mesma. Elias não tinha ido embora. Tinham-no levado. O amor era perigoso. A única forma de manter alguém seguro era aprendendo-o, possuindo-o. Aos 18 anos, casou-se. Com um homem bom, mais velho do que ela. Um homem que a via como uma menina frágil que precisava de proteção. Ela fugiu da casa do pai. Mas o veneno já estava nas suas veias. Quando Julian nasceu, Isadora sentiu um amor que a aterrorizou. Era grande demais, puro demais. Podiam levá-lo embora. Como Elias, 2 anos depois, Valeria nasceu. O seu marido morreu pouco depois, um acidente no campo. Isadora ficou sozinha com os seus 2 filhos e com os seus fantasmas. O mundo exterior tornou-se uma ameaça. Cada vizinho, um possível ladrão. Cada estranho, um predador. A casa de fachada branca tornou-se a sua fortaleza e a prisão dos seus filhos. Começou aos poucos. Não brinquem lá fora. Há pessoas más. Não falem com ninguém. Não se pode confiar nas pessoas. O medo que o pai lhe tinha incutido, ela transmitiu-o aos filhos. Destilado. Concentrado. Julian e Valéria cresceram num mundo de 2 pessoas. O seu único contato humano era a mãe. E o seu amor tornou-se algo distorcido. Porque não conheciam outro. Para Isadora, o seu amor incestuoso não era uma perversão. Era segurança. Era a única forma de eles nunca partirem. De ninguém os levar. Julian seria o seu novo Elias. E Valéria seria uma versão de si mesma que nunca seria abandonada. O casamento foi o culminar do seu delírio. Um ato sagrado para selar o seu pacto. Para criar uma família impenetrável. Um universo fechado onde a sua lei era a única lei. A violência não era ódio. Na sua mente doente, era disciplina. Era a forma de mantê-los puros, de protegê-los do mundo corrupto que os espreitava lá fora. Cada golpe, cada queimadura, cada palavra cruel, era um ato de amor. Um amor monstruoso, nascido da dor mais profunda. Isadora não estava a criar filhos. Estava a reconstruir a sua infância destruída. Estava a tentar ganhar uma guerra que tinha perdido décadas atrás. E, nesse processo, criou um inferno pessoal do qual não havia como escapar. Porque o carcereiro e o prisioneiro eram a mesma pessoa. A sua mente era a cela.
E o único que tinha a chave era o fantasma de uma criança chamada Elias, desaparecida no pó de Sinaloa há muito tempo. Ricardo correu até os pulmões arderem. Não parou no consultório. Não parou para pensar. Correu diretamente para a única autoridade que havia em 10 quilômetros ao redor, o gabinete do síndico municipal. Um homem gordo e suado chamado Ramiro, sentado atrás de uma secretária de metal enferrujada. Ricardo entrou, sem fôlego, com o pânico ainda nos olhos. É preciso fazer alguma coisa. Na casa de Isadora Vidal, os filhos dela. Ramiro levantou os olhos de um jogo de palavras cruzadas. Olhou para ele sem interesse, como se estivesse a ver um mosquito. Acalme-se, doutorzinho. O que aconteceu? Ricardo tentou explicar. As palavras saíam precipitadas. As cicatrizes, o quarto fechado, o grito de Isadora, o desenho. Falou durante 5 minutos, com o coração na mão, implorando. Ramiro ouviu, bocejando uma vez. Quando Ricardo terminou, exausto, o síndico recostou-se na cadeira, que rangeu em protesto. Olhe, doutor, Isadora é viúva, uma mulher sozinha. A vida é dura aqui. Às vezes, ela passa das mãos com os rapazes. É para que eles não se desviem. A resposta foi tão casual, tão monstruosamente normal, que Ricardo sentiu uma náusea violenta. Passar das mãos? Eles estão sendo torturados. O rapaz escreveu ajuda em uma página inteira. Ramiro suspirou. Um suspiro de burocrata cansado. Papelinhos. Fofocas da cidade. Você é novo aqui, doutor. Não entende como as coisas funcionam. Ele levantou-se. Caminhou até um arquivo enferrujado. Tirou uma pasta. Se você quiser fazer uma denúncia formal, tem que ir até a sede do município, à procuradoria. Preencher o formulário 3A. Precisa de provas. Não. Histeria. A palavra histeria foi um golpe na cara. Ricardo sentiu a adrenalina transformar-se numa raiva fria. As provas estão no corpo daquela menina. Nos olhos daquele menino. Isso é subjetivo, disse Ramiro, como se estivesse a discutir o preço do milho. Vá à cidade. Apresente a sua queixa. Eles enviarão alguém. Em 1 mês. Ou 2. 1 mês. Ou 2. A imagem de Julián e Valéria, sozinhos com a fúria da mãe, atingiu-o com força física. Ricardo sentiu o frio das paredes do consultório nas costas. O gosto metálico do medo. O sistema não foi projetado para ajudar. Foi projetado para se proteger, para manter o status quo. O horror não era um problema a resolver. Era um processo a arquivar. Saiu do consultório. O sol bateu-lhe no rosto. O mundo parecia irreal. Tomou a decisão naquele instante. Conduziu 2 horas até a sede do município. Encontrou a procuradoria. Um edifício de betão cinzento que parecia suar sob o sol. Esperou 3 horas numa cadeira de plástico laranja. Finalmente, uma mulher com um olhar cansado e um fato amarrotado chamou-o. Agente Carmen Mendoza. Ricardo voltou a contar a história. Desta vez, foi metódico. Clínico. Descreveu as cicatrizes com terminologia médica. Descreveu o comportamento dos rapazes com precisão psicológica. Não demonstrou emoção. Apenas fatos. Carmen Mendoza tomou notas. A sua caneta movia-se sem parar. Pela primeira vez, Ricardo sentiu uma centelha de esperança. Ela parecia competente. Parecia ouvir. Precisamos tirar essas crianças de lá. Hoje? Disse Ricardo ao terminar. Carmen parou de escrever. Olhou para ele. Doutor Montes, compreendo a sua urgência. Mas não posso simplesmente entrar numa casa. Preciso de um mandado. E para um mandado, preciso de uma denúncia formal de um familiar direto, ou provas conclusivas. Eu sou a prova.
Eu vi. Você é um terceiro. O seu testemunho ajuda, mas não é suficiente. O desenho da criança é uma prova circunstancial. Ricardo passou as mãos pelo cabelo. A frustração era um nó na sua garganta. Então, do que precisam? Que eu encontre a menina morta? A agente não se abalou. O que eu preciso é que convença um dos rapazes a falar. A denunciar. Leve-os para um lugar seguro. Traga-os aqui. E eu agirei. Ela estava a pedir-lhe que voltasse. Que entrasse novamente na boca do lobo. E que tirasse os cordeiros, sozinho. Não podem enviar uma patrulha comigo? Carmen Mendoza sorriu. Um sorriso sem alegria. Doutor, temos 3 patrulhas para todo o município. E neste momento, 2 estão a atender a um confronto na serra. A terceira está sem gasolina. Bem-vindo ao México. Ela deu-lhe um cartão. Quando os tiver, ligue-me. Para o meu telemóvel, a qualquer hora. Ricardo saiu do edifício de betão. Sentia-se mais sozinho do que nunca. O sistema não era um escudo. Era um labirinto. E ele estava perdido nele, com 2 vidas a depender de ele encontrar a saída. Enquanto conduzia de volta para a aldeia, o sol se punha. O céu tingiu-se de laranja e roxo. Eram as cores dos hematomas no corpo de Valéria. Ricardo apertou o volante. Os seus nós dos dedos estavam brancos. A esperança tinha desaparecido. Agora só restava uma determinação fria. Se o sistema não ia ajudar, ele próprio o faria, mesmo que fosse a última coisa que fizesse. O fracasso do sistema não seria o fim da história. Seria o início da sua própria guerra. Ricardo não voltou para casa. Sabia que seria inútil, um suicídio. Ele esperou. Escondeu-se na penumbra do seu consultório, observando a rua. Viu Isadora sair para comprar tortilhas. O rosto dela era uma máscara de normalidade. Uma normalidade tensa, prestes a se quebrar. Era a sua oportunidade. Correu para os fundos da casa. O pátio era um pequeno deserto de terra rachada. A janela do quarto dos meninos. Pequena, alta. Arrastou um velho barril de metal que encontrou jogado no chão. Subiu nele. A janela estava trancada com um simples ferrolho por dentro. Mas o vidro estava sujo, quase opaco. Bateu suavemente. Julián. Valeria. Sou eu, Ricardo. Silêncio. Julián, por favor. Temos que ir embora. Agora. Ele viu uma sombra se mover. Um olho apareceu em um canto do vidro. Era Julián. A mamãe vai nos matar, sussurrou o menino através do vidro. Sua voz era um fio. Não se formos agora a um lugar seguro, há pessoas que nos ajudarão. Ricardo mentiu. Não havia ninguém. Só ele. Não podemos. A porta está trancada. Ricardo olhou para a janela. A moldura era de madeira podre. Julián, preciso que quebres o vidro. Vai fazer barulho. Eu sei. Faz isso agora. Não temos tempo. Houve uma pausa. Ricardo prendeu a respiração. Podia ouvir os batimentos do seu próprio coração nos ouvidos. Então, um som surdo, um golpe e outro. O som de um punho batendo no vidro. Ricardo viu a mão de Julián enrolada num pedaço de pano. Estava a sangrar. O vidro rachou. Mais forte, insistiu Ricardo. Mais um golpe. O vidro cedeu. Caiu para dentro com um estrondo abafado. Julián enfiou a mão pelo buraco. Retirou o trinco. Abriu a janela. O seu rosto estava pálido. Tinha um corte na testa. Fresco. Isadora já o tinha castigado pela sua traição. A Valéria não quer vir, disse Julián. Ricardo olhou para dentro. Valeria estava num canto, encolhida, a abanar a cabeça. O medo a paralisava. Julián, sai primeiro. Rápido. Julián saltou. Ricardo o agarrou. O rapaz era pele e osso. Valeria, por favor.
implorou Ricardo à figura no canto. É a única oportunidade. Valeria levantou os olhos. Os seus olhos estavam vazios. Era uma boneca quebrada. Naquele momento, ouviram a chave na porta principal. Isadora tinha voltado. O pânico tomou conta de Julián. Vamos embora. Ela vai nos encontrar. Ricardo tomou a decisão mais difícil da sua vida. Entra no carro. Está atrás da igreja. Não pares. Ele deu-lhe as chaves. E tu? E a Valéria? Vou buscá-la. Agora corre! Julián correu. A sua figura magra desapareceu pelo beco. Ricardo saltou para dentro do quarto. Aterrou no chão empoeirado. Valeria gritou assustada. Calma, sou eu. Ouviram os passos de Isadora no corredor. Aproximavam-se do quarto. Valeria, temos de saltar. Agora. Ricardo agarrou-a. Tentou levantá-la. Ela resistiu. Não! Vai doer! Vai doer! Estava presa no seu próprio terror, programada para não fugir. A maçaneta da porta começou a girar. Isadora encontrou a porta trancada por dentro. Julián! Valeria! Abram esta porta! A sua voz era um grunhido. Depois, uma batida. Uma batida furiosa contra a madeira. Eu sei que você está aí, seu médico de merda. Ricardo já não tentava argumentar com Valéria. Ele a carregou nos braços. A rapariga era incrivelmente leve. Ele se dirigiu à janela. Naquele instante, a porta se partiu. Isadora entrou no quarto. Os seus olhos eram duas brasas acesas. Ela viu Ricardo com Valeria nos braços, prestes a saltar. O grito que ela soltou não era deste mundo. Ela se lançou sobre eles, não como uma mãe, como uma loba defendendo a sua cria. As suas unhas cravaram-se no braço de Ricardo. Profundamente. Ele sentiu uma dor aguda, mas não a soltou. Empurrou Valéria pela janela. A rapariga caiu do outro lado, sobre a terra macia. Ricardo tentou segui-la. Mas Isadora agarrou-se à sua perna. A sua força era insana. Ricardo caiu para trás, dentro do quarto. Isadora estava em cima dele. As suas mãos procuravam a garganta dele. O rosto dela estava contorcido de ódio. Roubas-me! Como ao Elias. Tu não! Ricardo lutou. Chutou. Tentou tirá-la de cima dele. Ela mordeu a mão dele. Ele sentiu o gosto do próprio sangue. Lá fora, ouviu o motor do carro. Julián tinha conseguido. Estava a ir embora. Esse som deu a Ricardo a força de que precisava. Empurrou Isadora com toda a sua força. Ela caiu para o lado, batendo a cabeça na beira da cama. Ficou imóvel por um segundo. Ricardo aproveitou. Saltou pela janela. Aterrou mal. Sentiu uma dor aguda no tornozelo. Valeria estava no chão, a chorar. Ele levantou-a. Vamos. Mancaram pelo beco. A dor no tornozelo era uma tortura. Ele ouviu outro grito vindo da casa. Isadora tinha se recuperado. Chegaram à rua principal. Não havia ninguém. A vila inteira tinha se escondido. Tinham se transformado em fantasmas. Ricardo e Valéria, mancando, correndo, fugindo para lugar nenhum. A guerra não tinha acabado. Mal tinha começado. O final não foi uma batida policial. Não houve sirenes nem justiça rápida. Julián dirigiu sem rumo por 1 hora, até se deparar com um posto de controle militar. Os soldados, ao verem um rapaz ensanguentado e em estado de choque, detiveram-no. Julián só conseguiu dizer o nome da cidade e do médico. Ricardo e Valéria caminharam pelo deserto durante horas. O tornozelo de Ricardo inchou até ficar do tamanho de uma toranja. Valeria, em seu estado de transe, simplesmente caminhava ao seu lado. Eles foram encontrados por uma patrulha rural ao amanhecer. Desidratados, feridos, quebrados. Isadora foi encontrada na casa.
sentada no chão do quarto vazio, cantando uma canção de embalar. Ela não resistiu à prisão. Era como se, ao perder os filhos, o seu mundo tivesse se apagado. Levaram-na para um hospital psiquiátrico. Diagnóstico: psicose delirante, transtorno de personalidade limítrofe, um monte de rótulos para descrever uma alma destruída. Julian e Valéria foram colocados sob a tutela do Estado, separados. O sistema, em sua infinita sabedoria, decidiu que o vínculo entre eles era insano. Eles foram enviados para diferentes centros de acolhimento. Ricardo passou semanas no hospital. Sua mão estava infectada. Seu tornozelo estava quebrado. Quando saiu, tentou encontrá-los. Deu de cara com uma parede de burocracia. Informação confidencial. Proteção de menores. A agente Mendoza disse-lhe ao telefone: "O senhor fez a sua parte, doutor. Agora deixe-nos fazer a nossa." Mas eles não estavam a fazer nada. Estavam a processar, a arquivar. Um ano depois, Ricardo recebeu uma carta. Era do Julian. Ele tinha aprendido a escrever corretamente. Contava-lhe que estava numa escola técnica, que estava a aprender mecânica. No final da carta, havia um pós-escrito: "Às vezes, à noite, ainda sinto a sua mão na minha." A da Valéria. Acha que algum dia conseguirei esquecê-la? Ricardo nunca respondeu à carta. O que poderia dizer? A verdade era demasiado cruel. Julian e Valéria nunca mais se viram. Com o tempo, Julian abriu-se. Descobriu um talento para a música. O piano tornou-se a sua nova linguagem. Encontrou uma forma de transformar a sua dor em algo belo. Valeria não teve tanta sorte. O silêncio engoliu-a completamente. Passou de um centro para outro. Diagnosticada com mutismo seletivo e estresse pós-traumático complexo. Ela perdeu-se nos corredores cinzentos do sistema de bem-estar social. Mais uma pasta num arquivo enferrujado. A casa de fachada branca foi abandonada. Os gerânios murcharam. A pintura descascou. Os vizinhos da aldeia nunca falam sobre o que aconteceu. É mais um segredo, enterrado sob o pó de Sinaloa. Uma ferida que nunca cicatrizou. Porque há horrores que não têm final feliz. Há batalhas que, mesmo quando vencidas, deixam todos derrotados. Esta foi uma delas. Uma história sobre um amor tão distorcido que se transformou em ódio. E sobre um sistema tão indiferente que se tornou cúmplice. Uma história que nos lembra que os piores monstros, muitas vezes, são aqueles que juram proteger-nos. Sou Mateo Del Valle, e nos vemos na próxima Realidade Proibida.